Bonita a vinheta, não tinha visto ainda, mas está faltando colocar aí nessa vinheta Procuradoria da Mulher. Né? Bom, boa tarde a todos. Havendo quórum regimental, declaro aberta a primeira reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Coloque em discussão a ata da 10ª reunião ordinária, previamente entregue nos gabinetes. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Favoráveis, permaneça como estão. Aprovado. Iniciando a nossa pauta, passo a palavra ao deputado Nazareno, que acabou de entregar a sua justificativa da não presença na reunião. E aí, como é que fica a pauta que ele... Eu vou relatar. Deputado Fabiano, é o salva-vida de muita gente, é que vai relatar, né? Muito bem. Muito obrigado, boa tarde, deputada Ada, colegas deputados, quem nos acompanha. Eu vou aqui substituir o deputado Nazareno Martins, pela proximidade dos cabelos brancos que nós temos, apesar de eu ter a metade da idade dele. Mas eu tenho aqui um parecer ao projeto de lei 212/2020. Cuida-se do projeto de lei de iniciativa do deputado Ivan Nats, que objetiva proibir a cobrança de débitos pendentes em nome de terceiros nas unidades consumidoras quando da troca de titularidade dos contratos de prestação de serviços de água e energia elétrica no âmbito do Estado de Santa Catarina. Da análise do texto normativo, constato que a matéria tratada nesse projeto tem a mesma pertinência temática do projeto de lei 491/2019, de autoria do deputado Felipe Estevão, que também visa proibir a cobrança pelas concessionárias de serviços públicos de débitos pendentes ou quaisquer outros cargos relacionados a contratos anteriores e que foi rejeitado nesta Casa na 81ª sessão ordinária no dia 24 de agosto de 2021. Nesse sentido, o projeto de lei em análise está prejudicado nos termos do artigo 235 do REALESC, que preceitua que são consideradas prejudicadas a discussão ou votação de qualquer proposição idêntica a outra que tenha sido aprovada ou rejeitada na mesma sessão legislativa ou transformada em norma geral. Diante do exposto, voto no âmbito desta comissão pela rejeição e arquivamento do projeto de lei 212/2020. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Favoráveis, permaneça como estão. Aprovado o projeto. Dando sequência à pauta prevista para hoje, passo a palavra para o deputado Vicente Carro Preso para parecer o voto de matérias sob sua relatoria. Deputado Vicente Carro Preso, por favor. Senhora presidente, senhores parlamentares, eu tenho dois votos. Eu lerei o voto do projeto 418 de 2019 e 261 de 2021, em tramitação conjunta. O primeiro, da deputada Ada de Luca, autora, e também do deputado Márcio Machado. Eu vou ler o voto, senhora presidente. Pois não. A ementa do projeto diz o seguinte: institui e define diretrizes para a política pública, aspas, menstruação sem tabu, fecha aspas, de conscientização sobre a menstruação e a universalização do acesso a absorventes higiênicos e adota providências correlatas. O voto. A esse colegiado incumbe análise da matéria quanto ao mérito, especificamente sobre sua relevância ao interesse público, conforme previsão do artigo 140, inciso 3º do Regimento Interno. Preliminarmente, constato que a matéria veiculada nas proposições são atinentes aos campos temáticos afetos a essa Comissão de Direitos Humanos, sobretudo aqueles descritos nos incisos 8º a 12º do Regimento Interno, artigo 76.
Assim, cabe-me, primeiramente, rememorar aos membros desse colegiado que, em audiência pública sobre o tema, realizada por essa Casa Legislativa em 9 de agosto de 21, foram registrados vários relatos, os quais evidenciam que a menstruação, em nosso Estado, ainda é um tabu e que a pobreza menstrual é uma realidade. Isso porque, quando não há acesso adequado aos produtos de higiene íntima, pessoas que menstruam fazem uso de soluções improvisadas para conter o sangramento menstrual, com pedaços de panos usados, roupas velhas, jornal e até mesmo casca de frutas e miolo de pão. Como consequência desse insuficiente ou inadequado manejo da menstruação, decorrem prejuízos à saúde, tais como alergia, irritação da pele, mucosas, infecções urogenitais, a exemplo de cistite, candidíase e, mais grave, a síndrome de choque tóxico, condição que pode levar a êxito letal. Dada a relevância do tema, destaco que o Conselho Nacional de Direitos Humanos, na recomendação número 21, de 11 de dezembro de 2020, evidenciou a necessidade da criação de uma política de superação da pobreza menstrual, visando possibilitar que a absorventes, tampões íntimos e correlatos e coletores estejam disponíveis para todas as mulheres e meninas, recomendando a preferência por itens que tenham menor impacto ambiental. E, B, sejam ampliadas ações educativas quanto às medidas de saúde e autocuidado, no sentido de que sejam desenvolvidas relações mais positivas das mulheres e meninas com seu ciclo menstrual. No relatório Pobreza Menstrual no Brasil, Desigualdades e Violações de Direitos, realizado pelo Fundo de População das Nações Unidas e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, em maio de 2021, verifica-se que a pobreza menstrual é um fenômeno complexo, multidimensional e transdisciplinar, caracterizado por diversos pilares, dos quais destacam: primeiro, falta de acesso a produtos adequados para o cuidado da higiene menstrual, tais como absorventes descartáveis, absorventes de tecido reutilizáveis, coletores menstruais descartáveis ou reutilizáveis, calcinhas menstruais e outras formas seguras de coleta menstrual. Segundo, insuficiência ou incorreção nas informações sobre a saúde menstrual e autoconhecimento sobre o corpo e os ciclos menstruais. Terceiro, tabus e preconceitos sobre a menstruação, que resultam na segregação de pessoas que menstruam em diversas áreas da vida social. 4, questões econômicas como, por exemplo, a tributação sobre os produtos menstruais e a mercantilização dos tabus sobre a menstruação, com a finalidade de vender produtos desnecessários e que podem fazer mal à saúde. E, por último, 5, efeitos da pobreza menstrual sobre a vida econômica e desenvolvimento pleno dos potenciais das pessoas que menstruam, já que temem vazamentos, dormem mal, perdem atividades de lazer, deixam de realizar atividades físicas, sofrendo ainda com a diminuição da concentração e da produtividade. Os dados apresentados no documento demonstram como crianças e adolescentes que menstruam têm seus direitos à escola de qualidade, moradia digna, saúde, inclusive sexual e reprodutiva, violados quando seus direitos à higiene não são garantidos nos espaços carnos. A necessidade de educação sobre o ciclo reprodutivo feminino e negarmos o acesso a métodos adequados de higiene menstrual, deixamos de assegurar o princípio da dignidade da pessoa humana. A mais da metade da população catarinense, composta por pessoas que menstruam. Por tais razões, entendo que a matéria merece prosperar na forma da emenda substitutiva global apresentada ao projeto de lei número 418/2019, páginas 79 a 80 dos autos eletrônicos, e aprovada na Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Em meu ver, o novo texto abarca
o conteúdo do PL 261 de 2021, ora pensado, e está melhor adequado tecnicamente. É mais abrangente no que tange ao rol de pessoas beneficiadas pela proposta de lei e alcança os debates realizados na audiência pública sobre o tema. Assim, no âmbito desse colegiado, voto com fundamento nos artigos 76 e 144, inciso 3º, 219 e 209, inciso 3º, do Regimento Interno, pela aprovação no mérito dos projetos de lei 418/2019 e 261/2021, nos termos da emenda substitutiva global de páginas 79 e 80 dos autos eletrônicos, aprovada no âmbito da Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Muito bem, deputado. Agora, após o relato do deputado, eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. Segue o deputado Dr. Vicente Carro Preso apresentando mais uma matéria sobre sua relatoria. Senhora presidente, relatório e voto ao projeto de lei 207 de 2021. Ementa. Dispõe sobre a vedação de ocupação de cargos, empregos e funções públicas que atendam o público por pessoas que respondam judicialmente por crimes de natureza sexual. Autor, deputado Gessé Lopes. Lerei o voto, senhora presidente. Pois não? Da análise dos autos, no âmbito desta Comissão de Direitos Humanos, com enfoque nas disposições contidas no artigo 76 e no artigo 144, inciso 3º, ambos do Regimento Interno da Alesc, constato que a proposta em apreciação atende ao interesse público, na medida em que busca garantir a dignidade e integridade física e moral de crianças e adolescentes. Pois bem, da primeira leitura da proposição, diante a apresentação da emenda modificativa da página 33, parece-me claro que a proposição acessória não foi capaz de corrigir em todos os dispositivos o erro material suscitado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça, uma vez que só cabe sanção administrativa, como a pretendida, àqueles que tenham sido condenados por decisão judicial transitada em julgado. Para além disso, e ainda mais importante, registra-se que está em vigor nesse Estado a Lei número 15.381, de 17 de dezembro de 2010, que disciplina a nomeação para cargo em comissão na administração direta, autárquica e fundacional de Santa Catarina, que assim estabelece. Artigo 1º. Fica vedada a nomeação para cargo em comissão na administração direta, autárquica e fundacional do Estado de Santa Catarina de pessoa inserida nas seguintes hipóteses. B. Os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena pelos crimes. Primeiro, contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público. 2, contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência. Terceiro, contra o meio ambiente e a saúde pública. 4, eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade. 5, de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à inabilitação para o exercício de função pública. 6, de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. 7, de tráfico de entorpecentes e drogas afins. Racismo, tortura, terrorismo e crimes hediondos. 8º, de redução à condição análoga à de escravo.
9, contra a vida e a dignidade sexual. 10, praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando. 11, praticados contra a mulher, a criança, o adolescente e o idoso, em todas as suas formas. Redação incluída pela Lei 17.788 de 2019. Artigo 2º. A vedação prevista na linha B desse artigo não se aplica aos crimes culposos e àqueles definidos em lei como de menor potencial ofensivo, nem aos crimes de ação penal privada. Sendo assim, entendo que a matéria em análise já se encontra abarcada pela lei estadual acima mencionada, o que, a meu ver, lhe retira o mérito, uma vez que é descabido legislar sobre norma que já está em vigor, a teor, sobretudo, do que dispõe a Lei Complementar 589, de 18 de janeiro de 2013, que determina que o mesmo objeto não deve ser disciplinado por mais de uma lei, exceto quando a subsequente se destinar à complementação de lei considerada básica, vinculando-se a esta por remissão expressa, inciso 4º, do parágrafo 4º do artigo 2º, o que não parece ser o caso da proposição em escolhe. Dessa forma, entendo que a proposta almejada deva retornar à CCJ para que se manifeste acerca das considerações antes expostas, que são atinentes à sua competência, conforme preconiza o artigo 213 do Regimento Interno da Alesc. Artigo 213. Quando qualquer comissão pretender que outra se manifeste sobre determinada matéria, seja em caráter preliminar ou posterior, apresentará requerimento nesse sentido ao primeiro secretário da mesa, com indicação precisa da questão sobre a qual deseja o pronunciamento. Ante o exposto, com base no artigo 213 do Regimento Interno, propugno voto no sentido de que esse colegiado encaminhe requerimento ao primeiro secretário da mesa para que promova o retorno dos autos à Comissão de Constituição e Justiça, a fim de que se manifeste sobre os apontamentos ora suscitados. Senhores deputados, então ela será reencaminhada à Comissão de Justiça, não é isso? Então, será dado encaminhamento. Como assim? Sim, senhor, né? Positivo. Positivo. Obrigado. Mas, mesmo assim, eu sou obrigado a colocar em votação. Mas eu creio que seja o reencaminhamento para a CCJ. Agora, senhores membros da comissão, eu tenho aqui, sou obrigado a ler, a justificativa de ausência do parlamentar em reunião. Senhora Presidente, valho-me do presente ofício a fim de comunicar-lhe a impossibilidade desse deputado, no caso Gessé de Faria Lopes, de comparecer à reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos a ser realizada na data de hoje, 6/4/2022, em razão de ter compromisso agendado há dias para o mesmo horário. Ressalto ainda que não foi possível indicar para esta mesma data e horário, em tempo hábil, outro membro da Comissão do Partido Liberal para participar da reunião em meu nome. Permanecendo à disposição, posiciono-me. Mais uma vez, o voto de elevada e estima consideração, deputado Gessé Lopes. Agora... Passo a palavra agora ao deputado Fabiano da Luz para apresentação de matérias de sua relatoria, que é o PL 0046.4/2020. Exatamente, deputada. Esse projeto de lei, ele altera a Lei 15.381 de 2010, que disciplina a nomeação para cargo em comissão na administração direta, autárquica e fundacional do Estado de Santa Catarina, de autoria da deputada Ana Carolina Martins. Tem tanta Ana aqui, né, que a gente tem que ler o nome todo para diferenciar uma da outra. Bom, esse projeto de lei, em síntese,
autora argumenta que a finalidade da proposição é coibir e conter a violência mormente no âmbito do serviço público mediante a apresentação anual de certidão de antecedentes criminais pelo nomeado em cargo em comissão. Além disso, a autora sustenta que na vida cotidiana existem pessoas que no meio social têm comportamento ilibado, mas que na vida privada têm comportamento duvidoso a ponto de cometerem vários crimes, especialmente contra mulheres, crianças, adolescentes e idosos, isto é, pessoas com maior vulnerabilidade, fato que as impediria de assumir cargos comissionados. Sobre a tramitação, destaco que sua leitura ocorreu no expediente normal da Comissão de Trabalho. Na Comissão de Constituição e Justiça também foi aprovado. Na sequência, o projeto de lei foi tratado na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, sendo parecer também aprovado por unanimidade. Na forma da emenda substitutiva global e com as subemendas aditiva e modificativa apresentadas em 1º de dezembro de 2021. No voto, constato que a medida almejada pelo proponente é atinente aos campos temáticos afetos a esta Comissão de Direitos Humanos, pois que pretende estabelecer, na forma da emenda substitutiva global, uma nova competência administrativa para a Controladoria Geral do Estado, no sentido de fazer constar no Plano Anual da Auditoria e execução dos procedimentos de inspeção e de verificação de conformidade para aferir se os servidores públicos que exercem cargos de provimento em comissão no âmbito estadual não estão afetados pelas vedações expressas na Lei 15.381, de 17 de dezembro de 2010. Como efeito, a medida proposta pelo projeto de lei sob exame tem relevância social com reflexos favoráveis na relação e no convívio entre as pessoas que atuam no serviço público, sem, no entanto, criar embargos ou sistemas burocráticos, na medida em que a emenda substitutiva global transferiu a competência de verificação de conformidade da regularidade dos comissionados para a Controladoria Geral do Estado. Sendo assim, vislumbro presente na proposta seu interesse público, razão pela qual concluo que merece ser acatada pelo Parlamento. Ante o exposto, voto pela aprovação do projeto 46.4/2020, na forma da emenda substitutiva global, com as subemendas aditiva e modificativas 13 e 14. Muito bem, coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Favoráveis, permaneça como estão. Aprovado. Colegas deputados, apresento para discussão e votação requerimento assinado por esta parlamentar para a realização de audiência pública virtual para debater sobre o tema a política de promoção e defesa dos direitos LGBTQIA+, em Santa Catarina, em data a ser agendada por esta comissão. Esse requerimento me foi apresentado pelo Movimento da Diversidade do MDB, assinado por sua presidente, a senhora Ângela Melo. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir... Senhora presidente... Pois não? Senhora presidente, é só um comentário que eu queria fazer a respeito desse tema. Eu sou autor de um projeto de lei que veda a participação de pessoas transgênero em qualquer modalidade esportiva. E eu já estou há algum tempo com esse projeto e vejo que é um projeto extremamente polêmico e é mais uma situação que nós temos que mergulhar para fazer com que o parlamento catarinense possa se manifestar, embora eu tenha um parecer de que no esporte existem leis que regem o esporte, sejam internacionais ou até nacionais. Existe todo um comando e um direcionamento, principalmente para esportes de alto rendimento, que devam ser regrados. Mas a polêmica sempre existe, né? E eu acho que é importante esse tipo de debate aí para ouvir justamente as pessoas e a inserção dentro da sociedade. Era só isso. Sou a favor.
Ok, deputado Carro Presa, eu quero colocar, será um tema também, creio eu, a ser debatido, não sabe? Tá? Então, coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, coloco em votação, favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Na sequência, requerimento apresentado pelo deputado Fabiano da Luz para a realização de audiência pública presencial para debater as políticas habitacionais e a situação de moradia em Santa Catarina e a lei do despejo zero, em data a ser agendada por esta comissão. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, coloco em votação, aprovado. Caros colegas deputados, esta era a pauta para hoje. Consulte se algum deputado gostaria de fazer uso da palavra. Bom, não havendo mais assunto a tratar, declaro encerrada esta apresentação. O que te motiva? O que me motiva